Tudo está muito bem, o jogo decorre normalmente, com um ar pesado, mas ao intervalo há o levantar daqueles cartazes. Eu recordo-me de melhor ensino, se não estou em erro, menos polícia, menos espingardas, menos quartéis, menos repressão. E, portanto, a partir daí, grande parte, penso eu, do estádio que não se estava a perceber que estaria apenas focalizado no jogo de futebol, se percebe que há ali uma movimentação estudantil com um peso fortíssimo, um peso político fortíssimo. As pessoas diziam que a Académica é um clube diferente. Eu, a tentar mostrar aos outros o que é a Académica, acabei por também ver um pouco daquilo que é a história da própria Académica. E é um clube diferente dos outros porque tem uma história completamente diferente. Evidentemente que havia jogadores da Académica que nós sabíamos, nos casos, e viemos a confirmar noutros, que estavam claramente envolvidos no movimento estudantil e no movimento político estudantil. A partir do momento em que foi decretado o luto académico na Assembleia Magna, os próprios jogadores também estiveram ao lado dos estudantes, nomeadamente usando um emblema, um adesivo por cima do símbolo, usando uma braçadeira branca quando jogavam de preto. E há até um jogo curioso, já em finais de maio, frente ao Sporting, a Académica joga de branco, não que fosse necessário jogar de branco, mas porque queriam mostrar essa nuance da contestação, então equiparam de branco com uma braçadeira preta, para ser um pouco mais visível a questão da braçadeira. Essa fotografia ainda passou, mas os jogadores foram interrogados pela PIDE, em que lhes perguntaram: então, mas porquê é que vocês fizeram isso? Não era preciso mudar de equipamento? Percebia-se muito bem a diferença entre as equipas, porquê é que fizeram isso? E houve um jogador que brilhantemente se desculpou, dizendo que o preto absorvia muito mais a radiação do sol, e então, por questões de calor, decidiram jogar de branco com a braçadeira de preto. E depois também, para o próprio final da taça, a Académica entrou em passo lento, coisa que antes nunca fazia. A Académica entrava a correr, com a capa à volta dos ombros e do pescoço, e naquele jogo entrou passo lento, com o adesivo por cima do símbolo, e com a capa descaída, e também em sinal de luto. Foi através do futebol que a imprensa amordaçada deste país pôde furtar-se à censura e transmitir, através de jornais diários, quando dava as notícias esportivas dos feitos da Académica, que algo mais para além do futebol estava envolvida nessa saudação à Académica e à Juventude de Coimbra. Depois do 17 de Abril, depois da crise de 69, nós fomos, o Marcelo Caetano disse depois que foi a maior asneira que ele fez, nós fomos de castigo para a tropa e para a guerra. E fomos incorporados em Mafra, portanto na recruta, eram 40 pessoas que tinham processo disciplinar, foram para a guerra, foram para a recruta, e aí acontece uma coisa muito engraçada, é que toda a gente em Mafra dizia que vêm lá uns indivíduos terríveis, monstruosos, terroristas, que querem destruir o país. E então nós chegámos lá, aí distribuíram-nos pelos pelotões todos também. Nós ficámos à noite numa caserna sozinhos, portanto à noite discutíamos o que íamos fazer, aliás em 2 casernas. E durante o dia andávamos distribuídos pelos vários pelotões a fazer exercício. Mas nós éramos, em geral, pessoas simpáticas, que falávamos com toda a gente. A nossa ideia aqui do 25 de Abril era um pouco romântica, que é assim, conquistar os estudantes, conquistar os professores, conquistar a população, conquistar os guardas, de modo aquela história de oferecer as flores aos guardas. Não havia, de facto, hostilidade, havia uma tendência a conquistar. Tínhamos sempre uma atitude de sedução. Daí a Operação Flor, a Operação Balão. Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo a apagar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. Quando eu chego à Guiné, o general Spínola vem ao barco, em 72, e vem procurar por quem? Por estudantes de Coimbra, onde estava lá eu, que tinha sido dirigente, mas também estavam muitos que tinham perdido o ano e que por isso tiveram que ir para a guerra. E pronto, e lá nos apresentámos, ele falou, recebeu-nos muito bem.
embora de facto na guerra nós tivéssemos... Eu tive 8 colocações sempre de mato para mato, pronto, não foi realmente protegido nem nada que se parecesse. Mas pronto, fazíamos o possível e o nosso discurso era este: sim senhora, nós somos contra a guerra, mas estamos aqui. O nosso discurso para os oficiais, que depois fazem o 25 de Abril. Eu tinha, por exemplo, em Teixeira Pinto, na Guiné, no Durcais de Ontilha, na Guiné, tinha na parede um poema que era Como Fazer um Herói. A lua que é viajante é que nos pode informar. O soldadinho já volta do outro lado do mar. E era engraçado que depois os oficiais, quando eles iam nos visitar, olhavam para aquilo e diziam, pois é. E aí começavam a dizer, nós também somos contra a guerra, nós também não estamos aqui bem. E aquilo que era, portanto, toda a gente pensava em surdina, não conversavam uns com os outros, com a nossa presença começa a falar-se. E toda a gente descobre que toda a gente era contra a guerra já na altura. Houve conflito, houve adesões às ideias de uns e de outros, de maneira que não é difícil pensar que teria havido ali ou que teria sido lançada ali uma pequena semente do 25 de Abril. Na altura, como havia a contestação ao Estado Novo, os estudantes uniram-se e lutaram contra essa opressão que houve. Era contra a falta de liberdade de expressão, a necessidade de liberdade que os estudantes da época sentiam. Eu acho que as pessoas se acomodaram um bocado, porque apesar das coisas estarem mal, não estão tão más como antigamente. E como viviam em opressão, talvez isso os fazia revoltar mais. Cada vez as pessoas ficam mais passivas, estão tipo, pouco importa, há uns que lutam, mas acho que são poucos aqueles que lutam. Hoje em dia depende muito. Acho que as manifestações estão um bocado descredibilizadas, pelo menos as dos estudantes, acho que estão um bocado descredibilizadas. Quando algo está a prejudicar o estudante, ele envolve-se, mas fora disso acho que não. A mobilização é diferente, na altura era toda uma sociedade que despertava e a causa era verdadeiramente mobilizadora. Não são bem organizadas e acho que não chegam onde deviam chegar e acho que, na minha opinião, tenho sempre a ideia que acabam por ser um bocado inúteis. Eu acho que os protestos de ultimamente têm sido uma anedota. Eu até deixei de participar porque a última manifestação em que participei, que foi organizada após uma magna, só apareceram lá para aí umas 30 pessoas. Existem outras formas que têm vindo a ser tomadas, como por exemplo ações simbólicas, ações que com cariz de mediatismo, com cariz de irreverência, e esta irreverência que os estudantes tinham na altura continuam a ter. Não tenho um espírito muito contestatário, é verdade, não tenho, mas acho que as soluções deviam passar mais por aí. Pedir audições, conversar e mostrar realmente o que nos desagrada e não ir para a rua com manifestações. A voz do estudante, o seu representante, fez-se ouvir para pedir autorização para falar. Os estudantes foram proibidos de falar. O país precisa mais do que nunca de uma escola aberta a todos e não a uma minoria economicamente favorecida. Aprendamos a lição da unidade. Só a unidade é condição da firmeza da nossa luta e só a firmeza da nossa luta é condição da nossa vitória. Nada estará vedado aos estudantes portugueses. Uma universidade nova é Que a voz não te esmoreça, que vai romper.